Começa hoje no canal o Mês dos Contos. Ao longo desse mês eu pretendo trazer aqui alguns dos meus contos favoritos. Então, se você, como eu, gosta de contos de fada e não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, mas não precisa ativar as notificações não, porque elas são muito chatas. Vamos começar hoje com um dos meus favoritos, O Ganso de Ouro, que foi escrito pelos irmãos Grimm, os alemães William e Jacob, escritores e intelectuais que durante o século XIX produziram as mais lindas histórias. Para escrever O Ganso de Ouro, os irmãos Grimm se basearam em mitos gregos, persas e hindus. Então como é que eu começo mesmo? Assim. Era uma vez um homem que tinha 3 filhos. O filho mais velho e o filho do meio eram simplesmente adorados pelos pais. Já o filho mais novo, por algum motivo, era detestado e até mesmo recebeu o gentil apelido de João Bocó. Certa vez, a família precisava de lenha, então o filho mais velho se ofereceu para cortar. A mãe dele preparou um delicioso lanche, com bolo e com o melhor vinho. Ele então se embrenhou na mata e quando ele fez menção de dar o primeiro golpe numa árvore, um velho apareceu ao seu lado, um ancião com uma barba muito comprida, e ele virou para o rapaz e falou: "Olá, meu bom rapaz, será que você teria um pedacinho do seu lanche para partilhar comigo?" E o rapaz então, bem grosseiro, falou: "Era só o que me faltava, vou ficar aqui o dia inteiro trabalhando, cortando lenha e ainda vem um velho pidão me pedir um pedaço do meu lanche? Não, só tenho o suficiente para mim, não vou partilhar nada com você." Então imediatamente o velho sumiu e assim que ele desferiu o primeiro golpe, ele machucou seriamente a sua mão, então teve que voltar para casa com as mãos abanando, sem nenhum toquinho de lenha. No dia seguinte, o do meio se ofereceu para cortar lenha. A mãe novamente preparou um pedaço enorme de um delicioso bolo e uma garrafa com o melhor vinho, e o rapaz se embrenhou na mata. E da mesma forma, o velho apareceu para ele e pediu um pouquinho do seu lanche. E o rapaz também recebeu o velho muito mal. Era só o que me faltava, um velho vagabundo desse me interromper e querer um lanche que só tem o suficiente para mim? Não vou te dar nada. Da mesma forma, o velho sumiu, o rapaz errou o golpe e acertou o seu joelho, e teve que voltar para casa sem nenhuma cavaca. Nenhum dos dois desconfiou que aquilo lá foi obra do velho, que era um mágico. No dia seguinte, João Bocó pediu ao pai que ele fosse cortar lenha, e o pai falou: "Era só o que me faltava, um bocó que nem você, que não sabe nem se vestir sozinho. Imagina se vai conseguir trazer lenha pra mim, sendo que os meus 2 filhos não conseguiram. Mas quer saber? Eu vou deixar você ir cortar lenha assim, dessa forma você se machuca logo e aprende que não serve pra nada. Vai lá, moleque, vai!" Então a mãe de João Bocó colocou de bem de pouco caso um pedaço de pão velho e um pouco de água num saco pra ele, e ele partiu pra floresta. Chegando lá, quando ele começou a cortar lenha, o velho apareceu. "Bom dia, rapaz. Será que você teria um pouco do seu lanche para partilhar comigo?" E João Bocó respondeu: "Bom dia, senhor. Eu não tenho muito, mas o que é meu é seu. Eu só tenho um pedacinho de pão e um pouco de água, mas espero que esteja de bom tamanho." Só que quando os dois se sentaram sobre um tronco caído para fazer a refeição, João Bocó abriu seu saco e viu que lá tinha um delicioso pedaço grande de bolo e uma gostosa garrafa de vinho, sem desconfiar que essa era obra do velho. E ele ainda comentou: "Nossa, como a minha mãe foi boazinha, ela preparou tudo isso só pra mim." Eles comeram com muito gosto. Então o velho falou para João Bocó: "Um bom rapaz como você, que não se importa em dividir com os outros o pouco que tem, merece ser tratado de uma forma melhor. Olha, eu tenho um presente para você. Logo ali adiante tem um tronco de árvore e debaixo desse tronco você vai encontrar o seu presente. Esse presente vai te fazer muito feliz." Dito isso, o velho desapareceu. João Bocó correu até o tronco que o velho indicou e lá ele encontrou um ganso inteiro de ouro. Ele pegou aquele ganso com penas de ouro puro, colocou debaixo do braço e pensou: "Quer saber? Eu não vou voltar para minha casa não. Lá eu sou só maltratado, por que eu hei de voltar? Com esse ganso aqui eu tô com a minha vida garantida e eu vou cair no mundo." E foi o que ele fez. Chegando a um reino vizinho, ele decidiu que já estava escuro, ele estava cansado e precisava descansar. Então ele se hospedou ali em uma estalagem, uma hospedaria,
e, feliz da vida, pôs-se a dormir. Acontece que a estalajadeira tinha 3 filhas bem abelhudas, e elas queriam, porque queriam de qualquer jeito, só uma pena daquele ganso de ouro. Então, a mais velha entrou furtivamente no quarto de João Bocó e segurou o ganso. Só que assim que ela segurou o ganso, ela ficou grudada. A irmã do meio foi atrás e, vendo que a irmã já estava com as mãos ali no ganso, falou: "Não, não, pode parar. Eu também quero uma peninha. Você acha que vai ser só pra você?" E daí a irmã implorou para que ela não chegasse perto, mas quando a irmã segurou na irmã mais velha, ficou grudada. Então, a irmã mais nova, que estava passando pelo corredor, viu a cena e falou: "Ah, muito bonito. Quer dizer, as duas iam depenar esse ganso e não me fala nada. Não, por favor, não chega perto, não chega perto." Mas a irmã mais nova não confiou nas outras duas, segurou na cintura da irmã do meio e ficou grudada também. Quando João Bocó acordou no dia seguinte, ele nem se importou com as 3 irmãs, colocou o ganso debaixo do braço e partiu em viagem. Ao se deparar com a cena, um padre que vinha vindo falou para as meninas: "Garotas, mas que pouca vergonha, 3 meninas seguindo um homem desse jeito? Não, não, vocês vão para casa e eu vou falar com a mãe de vocês." Então ele segurou o braço da irmã mais nova e ficou grudado. Logo depois, o sacristão da igreja viu aquela cena e falou pro padre: "Padre, o que o senhor está fazendo aí? Nós temos um batizado. Vamos logo." Segurou na batina do padre e ficou grudado. Mais adiante, o grupo cruzou com 2 robustos camponeses e o sacristão implorou por ajuda. E os camponeses foram lá, largar as enxadas e falaram: "Não, não, nós vamos conseguir desgrudar todo mundo, é só dar um puxão." Então, ambos arregaçaram as mangas e agarraram o sacristão e ficaram grudados. Enfim, depois de muito andar, eles chegaram a um reino vizinho, no qual existia uma princesa que nunca sorria. Ela vivia carrancuda, e o rei estava tão desesperado que decidiu que daria a mão da princesa à primeira pessoa que a fizesse rir. Criterioso esse rei! João Bocó ficou sabendo da história e quis conhecer o Palácio Real. Nesse exato momento, a princesa estava na janela, olhando carrancuda ao horizonte, com a mão no queixo. Mas então, quando ela viu essa cena, um rapaz com um ganso de ouro debaixo do braço, 3 meninas chorando, um padre mancando, um sacristão rezando e 2 camponeses reclamando, ela desatou a rir e não conseguiu parar. Estão sendo eletrocutados! Kiko, solta esse filho! E assim que a princesa começou a rir, puf, o encanto acabou e todos eles se viram livres e puderam voltar para suas casas. João Bocó, então, foi lá para o palácio e pediu a mão da princesa para o rei. E o rei, então, que caiu na real e viu que ele não tinha sido muito criterioso, pensou: "O quê? Eu vou dar a mão da minha filha para você, um pé rapado que não tem onde cair morto e que ainda tem o apelido de João Bocó? Nem pensar. Você quer casar com a minha filha, rapaz? Muito bem. Então, eu vou te fazer uma solicitação antes, já que você quer tanto. Eu quero que você traga aqui um homem capaz de comer todo o pão do reino." João Bocó, cabisbaixo, resolveu voltar até aquela floresta onde tinha conhecido o velho, e quando ele chegou à floresta, qual não foi a surpresa dele quando ele viu um homem robusto, com uma cara triste, e perguntou: "Ei, rapaz, o que está acontecendo?" E o rapaz falou: "Eu tô morrendo de fome. Eu acho que eu vou morrer. Eu comi 5 fornadas de pão e ainda não tô satisfeito." Então João Bocó falou: "Venha comigo, eu vou te dar um pouco mais de pão. Um pouquinho só." Quando ele retornou ao reino, ele viu que na frente do palácio tinha uma montanha de pão, tanto pão que dava para meses. O homem da floresta subiu em cima dessa pilha e devorou com a maior facilidade em questão de minutos. O rei ficou boquiaberto, mas ainda assim se recusou a conceder a mão da filha dele a João Bocó e fez uma nova exigência. Ele só se casaria com a filha dele se lhe arrumasse um barco que andasse na terra como se estivesse na água. E dessa vez encontrou o velho mago em pessoa e contou toda a história, e o homem falou: "Quem ajuda merece ser ajudado." E desapareceu, deixando em seu lugar o barco exigido. Quando o rei se deparou com aquele barco navegando em terra firme, se aproximando do reino, ele não teve alternativa e concedeu a mão da moça a João Bocó. O casamento realizou-se e dizem que nunca foi visto um casal tão feliz e nem uma noiva tão risonha quanto a noiva de João Bocó. E todos eles foram felizes para sempre. Se você gostou desse vídeo, dá um joinha. Se não gostou, tem uma floresta aqui perto, vai lá, leva um machado e se aparecer um velhinho pedindo comida, você nega, tá bom?